Boa tarde, paz do Senhor a todo o povo de Alenquer, por onde passar essa live em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje quero falar de todo o povo dessa terra. Não que eu queira ser professor, ou ensinador, ou educador de alguém, mas quero compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que Deus tem me dado. Quero compartilhar com todos meus irmãos dessa terra, tanto as ovelhas quanto também as lideranças, porque a Bíblia diz que aprendemos uns com os outros e vivemos nossa vida todinha nessa terra aprendendo, e nós se vamos daqui e ninguém nunca termina de aprender todas as coisas, viu? E por isso hoje quero dizer a todo o povo evangélico e os que não são também, que o começo de tudo é Gênesis, e o término de tudo, Apocalipse. O Velho Testamento, um caminho para chegar ao Novo. O Velho Testamento se salvou 8 pessoas pela água, e a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque da primeira só se salvou 8 pessoas, isso, Noé e sua família. Noé pregou muito nessa terra, foi um pregoeiro da paz, da justiça, mas o povo nunca acreditou nele, assim como hoje muitos não acreditam na vinda de Jesus. Muitos não acreditam que esse mundo vai terminar com fogo, que vai queimar tudo e aqui só vai ficar cinza e pó, viu? Porque tudo vai ser queimado, tudo que há nessa terra vai ser queimado. Um dia, quando Jesus vir, vai ser tacado fogo nessa terra, e o fogaréu vai ser tão grande que vai queimar, e antes disso a porta da graça também vai fechar, assim como fechou também a porta daquela arca. E como a Bíblia diz, pela água se salvou 8 pessoas do Velho Testamento, que era Noé e sua família. E hoje, pelo Novo Testamento também se salvará pela água. Todo povo que quiser salvação vai ter que se salvar pela água. Como? Pelo batismo na água. Porque Pedro mesmo disse que mesmo que tivesse sido batizado com o Espírito, que nós esteja batizado com o Espírito Santo, é impossível nós negar o batismo da água, porque lá você vai despojar do velho homem, renovar uma nova criatura, revestir de Cristo, uma nova promessa, um casamento, uma dedicação, um compromisso com Cristo dali para frente, viu? Então, pela água foi salvo 8 pessoas. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, que é o Novo Testamento que foi feito por Jesus para que mais gente pudesse se salvar. Por onde? Pela água também. E hoje todos nós que queremos ser salvos, temos que ir àquela água para que batizamos e assumamos um compromisso diante de Deus e dos homens, para seguir nesse caminho como um novo homem, uma nova criatura, revestir-se de Cristo, para que nós possamos morar no céu. Sem isso, gente, hoje eu estava vendo uns pastores fazendo um debate aí, e um pastor dizia, o que rouba não vai para o céu, o que mata não vai para o céu, o adúltero não vai para o céu. Religião que não tiver de acordo com Cristo não vai para o céu também. Por quê? Aí o outro achou ruim porque ele falou assim, se não era uma exceção. Não é uma exceção, gente.
É a palavra da Bíblia que nos ensina dessa maneira. São as palavras de Deus que nos ensinam dessa maneira. O adúltero, ele tem perdão para se salvar de novo? Tem sim. Se ele se arrepender do que está fazendo, do que está adulterando e não praticar mais, ele será perdoado. Agora, as consequências, ele vai passar por elas, porque Deus perdoa, mas as consequências ficam, viu? Então, todos que buscarem Jesus, tanto faz ser efeminado, idólatra, espiritista, umbandista, todo esse povo, macumbeiro, feiticeiro, criminoso, mentiroso, todo esse povo, se eles se arrepender do que estão fazendo e não praticarem mais, será salvo, porque ele alcançará o perdão de Deus e Deus encherá de graça, de salvação. Mas é preciso você se arrepender da velha criatura, porque muitas vezes você está dentro da igreja, mas você não quer mudar. Você não quer deixar a velha criatura para trás. Você quer continuar dentro da igreja com a velha criatura. E com a velha criatura, se você morrer assim, é inferno mesmo, como disse aquele pastor naquele debate. Todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados irão para o inferno, para o lago de fogo. Deus é culpado disso? Não. A decisão é sua. É você que toma uma decisão errada e você vai arcar com as suas consequências, porque Deus deixou nós para adorar Ele, somente a Ele, como nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. E o povo hoje deixa Deus para adorar o mundo, as coisas do mundo. E quando acabar, quer que Deus tenha um compromisso? Como? Se você não tem com Ele. Se você não tem nenhum compromisso com Deus, você vive uma vida dissoluta, você rouba, você mata, você mente, você se prostitui, você engana, você é falso, você é mentiroso. E tudo isso se afasta o homem de Deus, não é Deus do homem, é o homem que se afasta de Deus com seus pecados. Por isso que a Bíblia diz, Deus ama o pecador. Todos nós somos pecador, como diz a Bíblia. Agora Deus aborrece as nossas atitudes, é aquilo que o homem pratica de errado nessa terra. Tem pessoas que praticam o mal dia e noite, noite e dia, e nunca se cansa de praticar o mal. Então esse tipo de gente, se não se arrepender, se não voltar atrás, se não mudar, se não haver uma mudança nessa vida, como é que uma pessoa dessa vai para o céu? Como é que uma pessoa dessa diz eu sou filho de Deus, se Deus diz ama teu irmão, ama teu próximo, e a pessoa só pratica o mal, só faz o mal, jura falso testemunho, mente, engana, adultera, prostitui, faz tudo que é errado, ainda quer morar no céu? A Bíblia diz que no caminho dos santos, no caminho dos justos, os imundos não entrarão, não passarão nele, não passará na porta santa para a entrada para o céu, porque no caminho dos santos os imundos não andam, e lá no céu o imundo também não passa para dentro, porque lá não entra pecado. Então, se você quer se salvar, mude as suas atitudes hoje, enquanto você tem vida, enquanto você pode achar Deus em toda hora. Arrependa-se dos seus pecados, volte atrás, leia a Bíblia, medite nela dia e noite, noite e dia, vigie bastante a sua vida, ao redor de você o que está acontecendo, se afaste das mal amizades, da roda dos escarnecedores, se afaste de tudo isso, da prostituição, da lascívia, do engano, do erro, da mentira. Se afaste de tudo isso e arrependa-se e venha para Deus, que Ele vai lhe salvar, em nome de Jesus. Amém.